Nilgás é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Nilgás Consultoria em Energia. Saiba mais em nilgasco.com.br. Eles são a força que movimenta um dos setores mais importantes para a economia e impulsionam o desenvolvimento do Brasil e do mundo. 28 de maio, Dia do Ceramista. Asfacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360. Um giro completo pelo universo da cerâmica. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a indústria cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do Grupo JC. E no programa de hoje eu converso com Cássio Esquiavo Tucunduva, presidente da ANAMACO, a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Cássio, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Muito obrigado, Luiz. Olá, plateia. Prazer. Cássio, você representa um segmento que é muito importante para a área da construção civil e, por consequência, para o PIB do Brasil. Hoje nós temos cerca de 160 mil lojas em todo o país. E o setor de material de construção integra o complexo denominado Construbusiness, que representa 13% do PIB brasileiro. A cadeia da construção civil emprega 15 milhões de pessoas, sendo 4 milhões diretamente, com expressivo poder multiplicador sobre a demanda doméstica e um mínimo viés importador, com um superávit comercial de cerca de 2,5 bilhões de dólares ao ano entre bens e serviços. Cássio, eu gostaria que nesse momento inicial dessa entrevista, eu pergunto para você sobre qual é o perfil do setor varejista de material de construção no que se refere ao seu porte, à sua distribuição espacial dentro do país e a sua composição societária. Perfeito, Luiz. É realmente muito interessante o nosso setor por ele ser tão plural. Tanto tem lojas de pequeno porte e representam um grande número realmente, eu trouxe até alguns dados, até algo em torno de, tem estudos que falam, 93% do total das lojas do país. Se a gente vê, é mais ou menos isso mesmo. Existe lá home centers, né, em grandes cidades. E existem também as lojas de médio porte e aí as de pequeno porte, que avançam nos mais diversos bairros, sejam eles mais populosos, de grande poder aquisitivo ou não. E essas lojas aí, a grande massa, realmente, tem até 4 funcionários. São pequenas lojas. Pequenas lojas. A grande maioria, principalmente de home centers, são colocados, né, e dados levantados aí, né, 60% deles na região sul-sudeste, tá? E lojas independentes, norte, nordeste, centro-oeste, né, representam uma quantidade muito grande, algo em torno de 80%. Então, home centers até não estão tanto lá quanto a gente vê por aqui, né? Notamos várias coisas, um aumento, por exemplo, a procura de softwares cada vez maior. Houve um salto, por exemplo, de 2022 para 2024, de 18% a mais de lojas incrementando seus softwares ou adquirindo novos, ou quem nunca teve colocando. Essa é uma questão que é muito interessante sobre o universo do setor da construção civil e das lojas de material de construção. E a gente vai abordar esse tema do uso do e-commerce,
do uso da tecnologia nesse segmento logo mais. Mas antes de abordar esse tema especificamente, eu gostaria de falar com você sobre oportunidades de crescimento para o setor. Como foi o começo do ano de 2025 para o varejo de material de construção? Quais são os nichos de mercado com maior potencial de consumo? E como identificar as tendências de produtos e serviços que são mais solicitados pelo consumidor atualmente? Luiz, eu estava a caminho daqui e um dos CEOs aí de uma grande rede de home centers, né, do Brasil, conversando comigo sobre realmente a preocupação agora da grande taxação que está havendo dos Estados Unidos para com o mundo, principalmente com a China. A preocupação dele é que venham produtos importados para cá, adentrantes, e que venham com uma qualidade talvez por vezes inferior, entrando de uma forma totalmente desregrada e contaminando o mercado de alguma forma não positiva, né? E perguntei a ele como é que está, pergunta de comerciante, né? Como que estão aí as vendas, né? E ele demonstrou muita preocupação. Ele falou, olha, Cássio, o primeiro trimestre, tudo bem, mantivemos mais ou menos aquilo do ano passado. Não quis me alongar, perguntar se com a inflação ou sem. Agora, o mês de abril, realmente, ele sentiu realmente um pouco mais travado. Isso vem de encontro àquilo que a gente está vendo na economia. Então, por exemplo, juros em alta não é bom para material de construção, talvez seja bom para alguns setores aí, mas para material de construção não é. Proibitivo. Proibitivo. O ano passado, eu tenho essa anotação, crescimento de 4,9%, alguns indicam, em termos aí de volume de vendas em material de construção. Este ano estamos aguardando algo em torno de 2,5%. Essa é a projeção. Não sabemos se a Selic subir mais, o quanto vai dar isso aí, né? Aonde vai parar. Mas é isso que nós temos, né? A Selic hoje, né, 2 pontos percentuais e prometendo ainda talvez mais 1%, é realmente muito preocupante, tá? Nisso promissores, Luiz, alguma coisa que a gente vê, né, interessante, por exemplo, reformas residenciais. Então, é um setor, muita gente gosta de investir na casa nova, no produto, né, a casa nova. Tudo bem, é um nicho interessante, mas a reforma também é interessante. E existem home centers que se especializaram nisso, garantindo a reforma da casa nova, colocando lá turmas para que façam, então, a manutenção necessária, exemplo, a troca de revestimentos ou uma pintura, né? E o próprio home center é garantido. É bem complicado, mas estão fazendo isso e realmente conseguindo conquistar um pouquinho mais de volume de faturamento nisso aí. É um ponto que, de repente, pode se agarrar, né? Nós temos também aí um nicho interessante, obviamente, né? São obras novas que devem estar caindo. Eu citei no primeiro caso, né, que é o interesse maior, mas estão caindo, mas principalmente a autoconstrução. Então, a procura por construtoras, as grandes construtoras e até médias, cada vez mais estão procurando as indústrias direto. Para nós, lojistas de material de construção, já não estão procurando tanto com alguns produtos. Então, a autoconstrução, aquele que está fazendo a sua casa, para esse é mais interessante também. O faça você mesmo, né? O faça você mesmo. Perfeito. E até aproveitando, falando sobre o mercado de reformas e de novas construções, do ponto de vista da representatividade proporcional nas vendas do lojista, o que pode significar em números o mercado de reformas versus novas moradias? Reformas é algo em torno de 78%. É um dado que eu levantei, 78%. Principalmente no momento quanto esse, com essas taxas de juros altas e afastando um pouquinho o público de fazer uma casa nova.
Então, o reformar, de repente, aquilo que ele tem, ou onde ele está morando, chama muito mais a atenção dele. Ora, se eu não consigo construir agora, deixa eu dar uma melhorada nisso que estamos aqui. É por isso, realmente, que a reforma é muito importante todos abrirem o olho. Cássio, eu já volto a falar com você. Eu tenho um recado importante da New Gas. A New Gas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com transição para o mercado livre. Sinônimos de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. New Gas, consultoria em energia. Saiba mais em newgasco.com.br. Cássio, voltando a um tema que você abordou de maneira sutil, levemente numa resposta anterior, mas agora a gente pode aprofundar sobre isso, sobre essa questão, vai na direção da gente poder falar um pouco sobre a experiência do cliente. Como melhorar a experiência do cliente na loja física? Como otimizar essa mesma experiência no online, no e-commerce? Boa pergunta, um grande questionamento. Por vezes a gente encontra, né, plataformas, e-commerce, e realmente num custo elevado e até por vezes difícil de entrar, porque eu tive uma experiência numa associação comercial que eu estive em Osasco, coisa de 1 ano atrás, na posse do novo presidente, conversando com uma pessoa que se aprofundou no e-commerce. O que ele falou? Olha, o que eu notei, realmente hoje, esses grandes que estão dominando o e-commerce, é melhor você ir neste caminho com eles, surfar com eles, do que realmente abrir o seu próprio e-commerce. Olha o que ele me passou, ele experiente nisso. E ele me falou, então não compensa tanto você gastar dinheiro, investir dinheiro, né, num e-commerce próprio. Ele levantou isso. E sim naquelas que já tem, daqueles que dominam. Eu não vou citar nomes aqui. E ele falou, para isso sim também precisa ter uma mercadoria com uma lucratividade boa. Porque o e-commerce, alguns cobram 16%. Como é que você coloca 16% em cima de um saco de cimento? No entanto, já existem indústrias aí abrindo seu próprio e-commerce para vender a própria marca dele, exemplo de cimento. Então, são vários hoje, vários caminhos que existem a perseguir. Um deles, por exemplo, é o WhatsApp. Um monte de lojas está usando o WhatsApp. 55% minimamente das lojas hoje usam o WhatsApp para falar, sua mercadoria está indo. Olha, eu tenho uma oferta hoje. Oi, esqueceu de mim. Então, isso já está ocorrendo. E a gente vê uma tendência, Luiz, o seguinte, cada vez menos o consumidor quer conversar com alguém. Cada vez menos. Eu tive uma experiência, imposto de renda, o contador pediu. Bom, uma das coisas que eu tenho que ver, gasto com plano de saúde. Entre eu entrar no WhatsApp, por WhatsApp a plataforma, e eu ter aquela declaração, foram 3 minutos. A última pergunta foi, você quer via WhatsApp ou por e-mail? E-mail. E ela perguntou mais alguma coisa? Eu falei, peraí. Fui lá no e-mail e estava lá. Eu escrevi obrigado. E de lá veio a resposta. Não entendi o que você falou. Então você veja, né? Cada vez mais a coisa está se tornando impessoal. A resposta direta, o tal... resposta automática. A resposta automática, né? O boot remoto, seja lá o que for. Enfim, o chatbot. Então, já responde direto ali para você, né? Por isso que eu estou falando. Alguns dados aqui que nós temos também. 45% dos consumidores priorizam produtos com marcas, com práticas sustentáveis. Olha só, aquilo que era modismo agora começa a ser interessante. E geralmente, que empresas são essas que começaram a se preocupar? As maiores.
Então, essas marcas estão realmente, né, mais na mira do consumidor. Além do que, essas marcas maiores também têm uma prioridade maior na qualidade do produto. E cada vez mais o consumidor está vendo isso. Tudo bem, é um tipo de argamassa, mas essa argamassa está conforme realmente eu não vou ter problema no futuro? Então é muito interessante isso, olhar o que vai se vender, né? Há algum tempo atrás, naquela feira americana, NRF, que acontece no mês de janeiro nos Estados Unidos, é uma feira centenária, é uma feira de varejo, em que vários colocam suas experiências. Há uns anos atrás ficou na moda o tal do Omnichannel. O que é o Omnichannel, né? Seria como a conjunção, a combinação daquilo que é exposto fisicamente e da compra online. Então, hoje, isso aí também está cada vez mais na cabeça do consumidor. O ir na loja, conhecer o produto e depois comprar pela internet. O grande desafio é quando a pessoa vai na loja, você já captar ela. É não deixar para comprar na internet. Agora, também tem que ter o produto na internet. Para de repente o consumidor falou, eu queria ver o funcionamento, vem aqui na loja. Vamos conversar, vamos verificar. Então, eu levanto isso aí também como uma tendência que está havendo, né? Esse atendimento Omnichannel, né, já alcança 31% do setor varejista. Tá? Outro dado que eu levantei também, o atendimento personalizado, né? Os clientes que são fidelizados, aqueles que realmente você consegue conquistar para a tua empresa, através de um bom serviço, de uma entrega correta, de um tratamento humano, desde a hora da entrada da loja pelo vendedor, passando pelo caixa, indo se necessitar o setor de crédito ou troca, seja lá o que for. Um atendimento personalizado. Personalizado. Né? E até a entrega, até aquele entregador tratando bem, você fideliza o cliente. E 67% dos clientes preferem retornar àquela loja. Mesmo às vezes, tendo um valor de venda um pouco superior à outra. Porque daí surge ou se sobrepõe também, não é, a relação de confiança do consumidor com a loja. Ele pode até pagar um pouco mais caro, mas ele tem a confiança de que o serviço prestado e o produto entregue é de qualidade. Funciona mais ou menos dessa forma, não é, Cássio? Você tem razão, Luiz. E é o que a gente passa no dia a dia. Por exemplo, na hora que necessitar o cliente de uma troca, não haver uma troca complicada. Então isso aí tem uma validade enorme. Que alguns começam já, onde está o cupom fiscal? É o normal, natural. Código de Defesa do Consumidor. Hoje, nós lojistas, se fôssemos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, seria pouco. A gente está muito além. Muitas e muitas lojas, e até a minha, o cupom, não, a gente procura ali, o cupom, né, via computador, que foi emitido para aquele cliente, pelo CNPJ dele, e aí realizamos a troca. Pois não, o que houve foi comprado, qual o problema, e realizamos. Mas o importante, ele se fidelizou, ele foi lá, ele volta. Uma troca difícil, eu não vou trocar, você barra uma porta. Né? Então é isso mesmo. E muitas vezes é menos custoso, menos oneroso você manter o seu cliente do que adquirir o esforço que você precisa fazer, realizar para adquirir novos clientes, né, Cássio? Verdade. Eu já volto a falar com você, Cássio. Eu tenho agora um recado da Ita Energia. Ita Energia é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria nacional, desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético. Sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Saiba mais em www.itasoluções.com.br. Soluções sem o cedilha e sem acento. Cássio, agora olhando o setor de material de construção
mais objetivamente relacionado ao segmento de revestimentos cerâmicos. O que representa o setor de revestimentos cerâmicos para o faturamento do setor de lojas de material de construção? E qual a sua avaliação sobre a evolução tecnológica do segmento de revestimentos ao longo dos últimos anos? Levantei também esses dados, Luiz, dados levantados lá pela Anamaco, né? Esse setor representa hoje 20% do faturamento das lojas de material de construção. Porque é uma coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo fala assim, olha, na hora do acabamento, realmente o valor é muito alto. Também é um dado que eu não posso dar como totalmente preciso, porque muitas e muitas lojas não têm o revestimento como o principal. Também nós temos casas que têm revestimentos de um custo muito enxuto e com isso então realmente diminui muito, mas em termos gerais o que temos coletados é este número. Em termos aí de evolução de revestimento, eu tive o prazer hoje de ir com você, né, no nosso laboratório de pesquisa. Do Centro Cerâmico do Brasil, o CCB, em Santa Gertrudes, aqui no interior de São Paulo. Fiquei, como falei, encantado. Realmente, que profissionalismo, realmente você vê no semblante de todo mundo que trabalha lá dentro, né, uma satisfação muito grande e o prazer de estar fazendo um trabalho bem feito, né? Então nós vemos realmente a qualidade, o aumento da qualidade da cerâmica, do revestimento no Brasil, devido a um centro como esse, que está há 32 anos na ativa, né? Então tivemos o prazer agora de nos encontrarmos no horário do almoço com o Valmir. Nosso amigo Valmir Carnevale, vice-presidente da Aspacer, um dos vice-presidentes da Aspacer. Isso, proprietário da cerâmica Savani, Savani, aqui de Rio Claro, no interior de São Paulo. Perfeito. Foi um grande prazer, uma pessoa muito bacana, né? E ele falando da qualidade dos produtos, como teve evolução. Por exemplo, o nosso porcelanato hoje não deve nada, realmente, mundialmente falando, para ninguém. E, ao contrário, é um produto de destaque mundial. Porque é realmente graças à procura pelo padrão de qualidade. Então, não, isso é realmente... O produto brasileiro está de parabéns, uma evolução fantástica, né? Cássio, agora saindo um pouco do universo interno da loja de material de construção e partindo para uma visão mais institucional do setor de varejo das lojas de material de construção. Qual é hoje a principal bandeira defendida pela Anamaco em nível nacional? Qual é a principal preocupação? Quais são as ações mais recentes adotadas pela Anamaco na defesa do setor de varejo de lojas de material de construção? Uma boa pergunta. Nós vemos hoje no país, Luiz, e audiência, nós vemos hoje o país com um déficit habitacional de 7 milhões de residências. Nós vemos no país quase a metade das residências existentes necessitando de algo em torno de 30% a mais do custo dela para ser colocada numa condição ideal de habitação. Ora, é fácil de ver isso aí, não é tão difícil. Você passando numa grande cidade, você observa, às vezes, um bairro no qual as paredes externas da casa não têm um reboco. Elas estão no tijolo. E dentro daquela casa, como vai estar? O banheiro, de repente, não tem um revestimento. Talvez tenha só no chão, não tenha nas paredes. O acabamento, talvez, na parede não seja tão bom. Internamente, a sala, da mesma forma, não tem reboco. E o piso, por vezes, é um cimentado. E o teto, por vezes, não é uma laje. Está direto na telha. Então, nós necessitamos realmente aí melhorar 50% das casas do Brasil,
e fazer 7 milhões de residências. Ora, se formos ver isso então, o que a Anamaco está atrás? De reduzir o valor do material de construção para o consumidor, para que ele possa construir mais, acabar a sua casa, enfim, morar com dignidade. Brasileiros somos todos nós. Nós temos por obrigação de fazer com que todos os nossos irmãos brasileiros, que são cidadãos, tenham um nível habitacional também melhor. E nesse caso, não é, Cássio, nós não estamos nem falando das pessoas que acabam por algum motivo, por um empreendedorismo definido, atuando no setor da construção como uma possibilidade de investimento. Nós estamos falando de pessoas que têm a sua casa para utilização como moradia. É o único espaço que a pessoa tem para sua relação familiar, relação com os amigos, com os pais, parentes, né? E, infelizmente, essa situação da precariedade das habitações, boa parte das habitações no país, é uma realidade muito forte, né? Bastante forte, não faz parte do dia a dia daqueles que nos falam na televisão, mas é uma realidade realmente que não é vista por vezes por muito, ou não se faz muito por isso. Nós tentamos, Luiz, no ano passado, tentamos realmente que fosse colocado no texto base da reforma tributária, que vai entrar em vigor total daqui a 6 anos e alguns meses aí, né, e 8 meses, tentamos colocar uma redução de impostos em material de construção. Essa redução existe na Inglaterra, existe na França, estou falando de países mais evoluídos, né? Alguns e tantos os países têm. Por quê? O que o ser humano precisa, o ser humano de hoje em dia? Ele precisa morar, ele precisa comer e se vestir. Comer sempre. Vestir de acordo com a temperatura foi se colocando, mas hoje todo mundo veste roupa, né? Raras são as sociedades que não usam. Agora, morar todo mundo precisa. Então, hoje, um ser humano, sim, precisa da casa. Baseado nisso, nós necessitamos de uma desoneração. Competentemente, o setor de alimentação conseguiu uma desoneração na cesta básica de materiais de construção, desoneração de 100%. Desonerou total. Foi a nossa tentativa também. Propusemos uma emenda, a emenda de número 388, para ser colocada. Esta emenda não foi aprovada, né? Os senhores deputados, senadores, não conseguimos sensibilizá-los nesse sentido. E agora a luta continua. A luta continua realmente agora no sentido de uma emenda constitucional, para realmente conseguirmos ter essa desoneração no futuro. Talvez um nível menor, não 100%, que seria o ideal, mas talvez uns 60%. Já é alguma coisa. Porque se ficar aos níveis que está, fatalmente o material de construção ou fica no mesmo preço ou aumenta. Diminuir que não vai. E aí o déficit habitacional, como eu ouvi o presidente da República falar, a coisa de 3, 4 semanas atrás, na Feira Internacional da Construção, ele falando lá em seu discurso, a todos os participantes ali no evento de abertura, ele comentou, olha, na época dos anos 70, tá? 74, ele citou o nome do presidente, Emílio Garrastazu Médici, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Hoje, ele perguntou para o Renato, presidente da CEBIC, continua em 7 milhões de casas. Então, ele falou bem, e estamos enxugando gelo. Até porque a população era uma há 40 anos atrás e hoje ela está multiplicada por 2 ou 3, né? É verdade. Tem esse detalhe também. Também tem esse detalhe.
Então, realmente, e mais o seguinte, eu estou falando em fazer, tá bom, 7 milhões que tem que fazer, mas os 50% lá que tem que realmente acabar, que não acabou. Então é uma profundidade enorme a gente discutir material de construção. Se for falar num país como Holanda, né, Portugal, né, países com uma pequena população, a realidade é outra. Agora, falarmos em termos de Brasil, essa quantidade de população que nós temos, nós precisamos de um material de construção a um custo que dê para consumir. Então, esta hoje é a maior luta da ANAMACO a nível nacional, né? Logicamente, temos lutas também ao nível CNPJ, lojista e evolução, né? Porém, estou falando em relação, sim, à colaboração da ANAMACO para com a população brasileira. É um segmento muito importante da economia nacional, como dito aqui pelo Cássio anteriormente, são quase 160 mil pontos ativos de venda distribuídos por todo o país, uma força muito intensa, capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e também ambiental. E como resultado de todo esse esforço do segmento, pode trazer dignidade às habitações dos brasileiros. Mas, Cássio, antes de finalizar com você, eu quero passar um recado da Aspacer. Aspacer, 25 anos, uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Saiba mais em www.aspacer.com.br. Cássio, chegamos ao final desse programa Cerâmica 360. Obrigado pela sua presença aqui. Prazer. Foi um prazer muito grande, fiquei muito feliz com a recepção que eu tive na própria Aspacer, pelo pessoal do laboratório, né? CCB. Do CCB, realmente fomos muito bem recebidos. Agradeço também ao Valmir, né, pelo papo tão cordial que tivemos na hora do almoço. E eu gostaria de falar a todos os companheiros que estão nos ouvindo que a ANAMACO continua em sua missão de melhorar o aspecto de evolução de lojas de material de construção e também junto com o povo brasileiro para a melhoria de suas habitações. E também estamos juntos aí com a CEBIC no objetivo de dobrar o PIB da construção do Brasil. Vejam bem, a China ela tem uma economia muito calcada, principalmente aí na construção. Olha lá o que se transformou. Precisamos realmente olhar melhor para a construção. Obrigado, Cássio Tucunduva, pela presença no Cerâmica 360. E obrigado a você pela audiência. Eu conversei com Cássio Tucunduva, presidente da ANAMACO, a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá! A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br. Eles são a força que movimenta um dos setores mais importantes para a economia e impulsionam o desenvolvimento do Brasil e do mundo. 28 de maio, Dia do Ceramista. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento.